inadmissível, é impossível que o diretor financeiro não tenha sentado com o diretor de futebol para definir o orçamento do ano seguinte do São Paulo Futebol Clube. Ou para explicar o que é um orçamento. Ou para explicar o que é um orçamento, porque a fala do Belmonte demonstra um desconhecimento total do que é um orçamento. Exatamente esse é o ponto. Então, com certeza, houve reuniões prévias, com certeza houve decisões. O próprio Belmonte reconhece, olha, no orçamento, e o orçamento, no momento que ele é aprovado, o orçamento é uma peça, projeção de despesas, projeção de receitas, que exige muito debate prévio, muita discussão. Mas uma vez que ele está aprovado pelo Conselho, ele virou lei. Então, me desculpe, Carlos Belmonte, mas se o orçamento dizia sai fora um, sai fora o outro, você não tem a opção de segurar um deles, a menos que você encontre outra forma de reduzir custos para se adequar àquilo. Então, a principal função do gestor é muito mais você tomar conta dos custos. As receitas no futebol tem uma dose de incerteza? Tem. Você depende de bilheteria, você depende de desempenho esportivo, você depende de uma série de fatores que às vezes você não controla. A tua folha salarial, você controla. Então, se houve distorção, nesse caso, definitivamente não foi na questão orçamentária. Eu acho que eu inicio concordando com o Belmonte quanto à questão dos valores serem uma questão de mercado. Realmente, às vezes, as pessoas criticam sem ter sentado na mesa, sem ter conversado com o interlocutor do outro lado. Então, sem dúvida, são as condições de mercado. Condições de mercado que, no nosso caso, são prejudicadas pelo São Paulo estar na situação financeira que está. O mundo sabe que o São Paulo está em dificuldades financeiras. O mundo sabe, e cada dirigente do São Paulo que fala, e ainda bem que dessa vez ele falou, diz que a nossa única salvação é a venda de jogadores. Obviamente que o comprador vai fazer ofertas menores. O comprador tem uma expectativa de comprar mais barato. Essa é a situação. Então, concordo com ele que às vezes se criticam, não, porque o valor do Alves foi muito baixo. Não sei, talvez você não tivesse nenhuma oferta melhor e talvez você precisasse necessariamente daquela receita no momento, talvez até algum adiantamento, alguma entrada de dinheiro, caixa propriamente. Então, acho que nesse ponto não discordo do Belmonte, mas faço essa ressalva que também na situação do São Paulo e essa ânsia de dizer ao mundo que estamos querendo vender não colaboram para que a gente faça vendas melhores. Quanto ao ponto, quando o Carlos Belmonte diz que a única maneira de fazer superávit é na venda de ativos, talvez essa seja uma verdade, uma realidade agora, neste momento, nesta atual circunstância do São Paulo. Porque definitivamente não é a melhor estratégia a se seguir. O São Paulo Futebol Clube, no ano de 2024, teve receitas recorrentes, sem a venda de atletas, de 630 milhões de reais. Pouquíssimas equipes no futebol brasileiro tiveram receita desse porte, mesmo incluindo as vendas de atletas. Então, nós estamos muito mais voltando à questão orçamentária, fazer um plano e seguir o plano, do que contar com vendas que o próprio Belmonte já disse, não, nós já vendemos tudo que estava previsto para o ano, mas continuamos ouvindo propostas para o Lucas Ferreira, continuamos considerando, esperando, rezando para que o Bahia resolva exercer a compra do Nestor, rezando para que o River resolva exercer a compra do Galopo. Então,
nesse ponto eu absolutamente discordo diametralmente deles. Então, acho que o São Paulo Futebol Clube tem que fazer o seu orçamento, prever os seus gastos considerando as receitas recorrentes e que as verbas que venham de vendas de jogadores que sejam usadas em parte, talvez 50% para reforçar o time e 50% para ir arrumando a casa, para ir ajeitando a questão financeira. Essa é uma proposta que eu já publiquei há alguns anos num comparativo, inclusive, com o Flamengo e Cruzeiro, como a saída, o caminho para a solução financeira do São Paulo. O Flávio tem certas coisas que ele não pode falar, por motivos óbvios, por ser um conselheiro e tudo mais, mas eu não tenho a mesma limitação e posso falar. Por exemplo, quando o Belmonte fala em redução de salário, dizendo que ela aconteceu e tudo mais, eu acho muito estranho isso, porque o balancete do São Paulo até maio publicou, é número oficial do São Paulo, que só em salários e direitos de imagem o São Paulo gastou 17 milhões a mais do que o orçado. Isso não me parece uma redução, a não ser que você tenha, você projetou um orçamento que ia estourar os seus salários e aí depois você conseguiu baixar, não faz o menor sentido. E aí ele diz que a folha de 31 de dezembro é 8 milhões maior do que a folha de 30 de junho. Então teria havido essa redução. Só que se você pega duas pontas e você inchou no meio, isso não é uma redução. Beleza, a partir de agora, supostamente, você vai ter uma redução. Mas você já inchou 17 milhões. Se você está reduzindo 1 milhão por mês, que foi o que ele falou, você vai reduzir, você não vai chegar a esses 17 milhões. Se fosse 8 milhões por mês, e eu acho muito estranho esse número de uma redução de folha de 8 milhões de reais, ainda mais quando você acrescentou a essa folha o salário do Oscar. Lembrando que a gente falou na semana passada, né, que eu dei os detalhes de por que o salário do Oscar não é pago pela Superbet. Alexandre, o Belmonte fala isso, ele deixa claro que são 8 milhões no semestre, então em torno, um pouco mais de 1 milhão por mês, ele fala isso. Então, mas ele fala que a folha de 30 de junho é 8 milhões menor do que a de 31 de dezembro. Ele falou isso. Então, ele está dizendo que a folha foi reduzida em 8 milhões. Ele depois fala, é 1 milhão por mês, tudo mais. Mas ele falou que a folha reduziu em 8 milhões. Como a gente não tem acesso aos números, a gente não tem como saber qual é a versão correta. Ele falou as duas versões. E as duas versões não fazem sentido, considerando o balancete. E provavelmente esse é um dos motivos porque o balancete não foi tornado público, porque ele mostra o estouro de gastos do clube como um todo e, em particular, da gestão do futebol profissional, que estourou, se eu não me engano, 36 milhões nos 5 primeiros meses do ano. Ou seja, a gente está vendendo muito mais para conseguir ser superavitário, mas os gastos estão sendo tratados como sempre foram tratados. Vai gastando. E essa não é a melhor maneira. Você não vai conseguir fugir dessa amarra de ter que vender muito jogador enquanto você estiver estourando os gastos ano após ano. E assim, né, Ale, Flávio e Maurício, eu acho que uma ponderação que o Flávio fez logo no início, eu acho fundamental. Você falou que ele deve ter conversado com o diretor financeiro do clube. Eu acho que, em nome dessa transparência e desse esforço que está sendo feito, a gente tem certeza, né, de que nenhum gestor gostaria de se livrar de tantos ativos, né, de tantos jogadores como o São Paulo está fazendo, deixando o seu elenco muito mais fraco, esportivamente falando, à toa. Mas eu acho que em nome, justamente, para não ficar confuso, para que não haja nenhum tipo de interpretação equivocada, ou até mesmo uma linha de raciocínio mais confusa, né, que é tanto número, tanta coisa que ele está falando ali ao mesmo tempo, e eu confesso que ali, de frente a ele, via que ele tentava ali explicar coisas que talvez sendo uma forma mais ensaiada, ou talvez até com uma apresentação num PowerPoint, que seja, né, numa explicação em tela, para ficar mais claro para todo mundo que está ali ouvindo e assistindo, seria muito mais valioso. Eu acho que é importante, como o Flávio falou, que ele tenha vindo a público e falado sobre esses temas, mas eu acho que foi feito de uma maneira improvisada. Eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira muito mais bem preparada, com base em números, né, e também
né, com um apoio visual, porque temas financeiros, né, a gente sabe, eu mesmo posso falar por mim, é um tema mais complexo para 80%, 90% da população brasileira. Eu acho que seria muito mais útil se tivesse sido feito isso com uma apresentação, ou até mesmo alguém ali da área, né, talvez do departamento financeiro, para falar com propriedade e até mesmo corrigir qualquer tipo de imperfeição, até mesmo confusão que tenha sido feita.